gente é paranoica, não consigo sair de casa. É. Vamos lá, então. Caio, eu estou precisando de ajuda com a fobia da minha namorada. Ela tem 40 anos de idade, eu tenho 35. Nós estamos juntos há 5 meses e ela sofre de fobia. Ela tem 40? Ela tem 40, ele tem 35. Quem escreve é o namorado. Estamos juntos há 5 meses e ela sofre de fobia de gente. Ela fica com manchas vermelhas pelo corpo todo, falta de ar e entra em pânico. Ela chegou a tomar uns remédios receitados pelo psiquiatra, mas ela disse que só serviram para deixá-la como um zumbi sonolento e que quando ela vai a um local cheio de gente, tipo uma fila de banco, por exemplo, ela já pensa que vai ter um ataque. Isso lhe trouxe uma arritmia cardíaca e ela toma remédios para pressão também. Eu já acompanho vocês aqui há 3 anos e ela acompanha há 1 ano. Mas quando eu digo a ela que ela deve entregar essa ansiedade a Jesus, ela diz que já fez isso, mas que não é fácil se curar disso. Pois quando ela era uma criança, vai falar um pedaço do passado dela. Quando ela era criança, ela via a mãe dela traindo o pai dela com vários homens. E para não feri-lo contando a verdade, ela se fechou e passou a ser uma menina calada. A sua mãe batia nela toda vez que ela flagrava suas traições. Ela disse que hoje a sua mãe já pediu perdão pelos erros que cometeu no passado. E a minha namorada disse que... A mãe batia quando ela flagrava? Quando ela flagrava. Ela disse que hoje a sua mãe já pediu perdão pelos erros que cometeu no passado. Minha namorada disse que a perdoou também, mas que essa fase da infância lhe trouxe esse trauma. Ô Caio, por favor, dê uma palavra pra gente. Um abraço. Obrigado. Bom, primeiro, o caso dela não é psiquiátrico. Não tem medicação psiquiátrica que vá curar isso aí. No máximo que poderia é fazer o que ela disse, colocá-la num estado um pouco mais calmo. Se exagerar um pouquinho mais ou se der uma continuada e uma cronificada no uso, pode deixar a pessoa mais molenga, mas curar é muito mais um processo psicoterapêutico. Isso é muito mais um caso e uma situação para uma conversa com pessoas preparadas para ajudá-la a vincular uma coisa e outra e eliminando esses focos de trauma e ajudando a trabalhar aquilo. Às vezes a pessoa tem que ficar um período debruçado em cima daquilo para entender, processar. Às vezes até no processo de entender dá uma sofrida, mas é uma sofrida necessária para assimilar e botar aquilo definitivamente no seu lugar. É o que o processo terapêutico vai fazendo. Agora, eu recomendaria ela era entrar aqui na conversa do nosso Davi VTV, no atendimento com a minha irmã, a Ana D'Araújo, a Aninha, e eu acho que ela seria útil a você, muito útil. Nesse papo, nessa conversa, ela é uma moça de Deus, uma mulher do Evangelho, e é profissional, não mistura as coisas, vai te tratar com calma, com carinho, com elegância, com amizade, com sinceridade, vai poder te ajudar. Por que você não busca essa ajudinha? Ela pode ser muito útil para você. Agora, no que eu posso dizer daqui, de onde eu estou, aqui e agora, é que esse caldo familiar, isso tudo que você narrou, que não é pouco, para uma criança é profundamente traumatizante, você ficar vendo a mãe ter uma sucessão de casos, traindo o pai que chega em casa, é um homem bom, legal, e só recebe aquilo, e você assiste e não pode dizer nada. E as poucas vezes em que flagra, ou as muitas, você não disse quantas foram, ainda é disciplinada, apanha, é espancada por ter visto, é algo que pode fazer um mal enorme, introjetar sentimentos muito ruins. E você
acabou somatizando isso aí. Deixa eu te dizer, você fica com ronchas vermelhas, não foi isso que ele disse? Que aparecem umas bolas vermelhas. Manchas vermelhas pelo corpo todo. Eu já tive isso. Falta de ar e pânico. Eu já tive isso. Já, Caio? Já. Não foi pelas mesmas razões dela. Mas eu tive 2 vezes. A primeira vez foi quando eu levei um golpe tão violento em 1986. Foi uma sucessão de golpes, uns 5 ou 6. 4 ou 5 deles envolviam amigos por quem eu tinha todo o carinho do mundo, que um eu convidei para trabalhar comigo e 4 outros eu atendi solicitação deles, e um outro de um tio dele, que era muito amigo meu, pedindo que eu empregasse na Vinde. E eles foram para lá e eu tinha muito carinho por eles. E olha, no espaço de 2 anos eu tive as maiores tristezas num ambiente de trabalho ministerial que eu podia ter tido, eu tive com esses 5. Em coisas diferentes, inexplicáveis. Foi quando eu comecei a ficar realmente convicto de que crente podia ser profundamente doido. Foi naquele período, porque eram pessoas em que eu tinha toda a confiança, embora eu não convivesse, mas convívio aqui e ali, eles eram equilibradíssimos. Fomos trabalhar juntos, meu Deus, eu falei, tá todo mundo doido. E era muito esquisito, muita idiosincrasia, muito esquisitice, muita mania, muito Deus me falou ao coração, muito subjetivismo, muita meticulosidade existencial, muito sentimento de dor, muito nervo exposto, muita delicadeza, era tudo muito demais. E eu cansei daquilo ali, foi chocante, foi doído, mas me fez um mal enorme, um mal. Um deles, eu fiquei quase que numa tortura, fiquei 1 ano e meio, indo à casa dele todo dia, era um amigo queridíssimo. Chegava de viagem, apertava a campainha, batia na porta, ele me atendia na grade e não me deixava entrar. Eu tinha levado ele para lá, ele nunca me disse o que aconteceu com ele, ele só me disse, eu estou indo e não volto nunca mais. E eu implorei, o que houve contigo, o que te fizeram, o que aconteceu, ele nunca contou. Foi contar muito tempo depois, era uma coisa totalmente dele, que ele disse para a mulher que tinha a ver comigo, só porque ele disse a mim, se eu disser a verdade a ela, ela me deixa hoje. Então, desculpa, eu botei na tua conta, você não fez nada. Mas eu ia lá todo dia, e ele me recebia na porta. E me dava uma agonia, e eu ia embora triste, dizendo, meu Deus, esse cara, que loucura é essa? E os outros fizeram pior, em outros níveis. Para completar, teve um 6º episódio no final do ano. Eu recebi um golpe, naquele tempo, de milhões de cruzeiros, de um dinheiro que o meu amigo Baltazar, jogador de futebol, meu amigo naquele tempo da minha casa todo dia, e mais uns outros amigos me ajudaram a levantar um dinheiro num banco para a gente comprar um terreno para fazer uma sede para a Vinde, Visão Nacional de Evangelização, botar os estúdios, botar tudo lá. E nós compramos, estávamos preparando para começar a construir, quando chegou um interventor mostrando que tudo aquilo tinha sido um estelionato. Uma imobiliária e 2 advogados se uniram, falsificaram tudo, criaram um esquema perfeito, venderam, e agora eu fui informado disso. Rapaz, me deu eu era um rapaz de, deixa eu te dizer, isso 85, eu tinha 30 anos, 84, 85, 29, 30 anos. Eu não estava calejado ainda como eu fiquei, né? Depois eu fui ficando muito calejado. Mas me deu, junto com aquilo tudo, me deu uma agonia, uma tristeza. Me colocou num estado de nervos que eu nunca tinha experimentado depois de adulto e convertido. Parecia que você tinha assim 10 brigas marcadas para brigar daquele tipo, se você perder te matam. Na rua. Nossa. Daquele, tinha 10 na agenda. 10 na agenda, se perder uma, quem ganhar vai te matar. Nossa, mano. E eu naquela agonia, pra lá e pra cá. E
De repente começam a aparecer aquelas ronchas em mim, para todo lado. Para todo lado, e olha, e inchava a boca, inchava o nariz, aparecia isso, aparecia aquilo, era um negócio horroroso. Claro que não era vinculado a pessoas, aparecia em qualquer lugar. Mas era o hiperestresse. É o hiperestresse. Então não leve em consideração a minha história. Só imagine o seguinte: ela não consegue entrar no hiperestresse da relação com gente, porque gente para ela produz nela essa reação. Por que é gente que produz? Porque provavelmente, sabendo que a mãe traía com muitos homens, o medo de que o pai soubesse, um monte de coisas, e uma possibilidade enorme de que aquilo viesse a ser descoberto por outros, ou até, quem sabe, sabendo que muitos sabiam, e até mais, a imensa vergonha que ela introjetou durante anos de não querer ver gente. Porque dizia: todo mundo sabe que minha mãe é uma galinha, todo mundo sabe que papai é corneado, todo mundo sabe que eu sou filho dessa mulher incontrolável. E eu, quando aconteço de ver o que eu não queria ver, ainda apanho. E apanho de maneira grotesca, quem sabe até outros haviam ser massacrada. Esse bolo, esse conjunto, gerou dentro dela essa ideia de que o encontro humano é um encontro envergonhante. O encontro humano se tornou um trauma não de hoje, um trauma vinculado ao que ela sentia nos anos daquela agonia. Então o problema dela não é gente, é lidar com o sentimento dos anos daquela agonia. E ficar convencida de que terceiros não vão nunca mais olhar para ela como olhavam para ela no tempo que a mãe dela, ela própria olhava para a mãe como uma mulher desavergonhada. Então, querida, é óbvio que vem daí, e é óbvio que você, em conversando e botando tudo isso para fora, tudo isso vai sair de você. Agora, se você estender a mão aí, bote a mão em você mesma e ore comigo agora. E se no seu coração você crê que se ao menos você tocar nele, você será curada, você será curada agora. Agora. Nem tudo do que eu sofro eu tenho sido curado instantaneamente. Mas eu já fui curado instantaneamente de tantas coisas que você nem imagina. Jesus, eu boto a minha própria mão sobre o meu peito, como quem bota a mão sobre a cabeça dela. E eu te imploro agora que tu revertas esse quadro nervoso, que tu rompas essa sinapse nervosa, e que tu desfaças essa conexão neural, e que tu ponhas o bálsamo do teu amor, o teu óleo ungido de misericórdia sobre o cérebro dela, sobre a alma dela, sobre esses circuitos traumáticos, e que tu rompas e quebres o processo nervoso de somatização na carne dela. Em teu nome eu digo: está feito, está acabado. Ela não terá mais isso em nome de Jesus. Não mais. E agora, minha filha, saiba o seguinte: se exponha a pessoas. Porque você, quanto mais você evite a exposição a pessoas, mais você introjeta isso como trauma. Quanto mais você se expõe a pessoas, menos essa introjeção terá poder em você. Então não se importe, vá pela fé encontrar gente. Vá pela fé encontrar gente. E encontre, e encontre, e encontre, e encontre. E vai passar. Se você andar, se você não ficar com o pânico da possibilidade da eclosão das marcas vermelhas, se você encarar, você vai vencer. Se você se recolher, você já perdeu. Você tem que encarar. Isso a gente só vence encarando, pela fé, indo, vai, atravessa o mar vermelho e chega do outro lado. Se não perseverar em fé, se recolher, não vence.
vá em fé adiante. Não se prenda com medo, panicadamente, dessa possibilidade, porque senão ela se instalará cada vez mais definitivamente em você, e ela é só psicológica. Encare com a força da fé e a psicologia dessa somatização será desfeita. Em nome de Jesus. VNV TV, o canal é você.